Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante do que as vestimentas? Olhai para as aves dos céus, não plantam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com suas preocupações e ansiedades, acrescentar uma hora ao curso da sua vida? Quantas roupas, por que vocês andam ansiosos? Olhai para os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Pois os gentios procuraram todas essas coisas. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assentai-vos. Quantos podem glorificar a Deus? Amém. Queridos, este texto ele é de muita profundidade aos nossos corações. Esse texto nos leva a refletir de maneira profunda e de maneira sábia acerca das nossas vidas, do nosso estilo de vida. O que me chama a atenção é que este texto nos leva a olhar para o nosso estilo de vida e a pensar nas nossas necessidades. Quem de nós não andamos muitas vezes preocupados com a nossa vida? Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso adquirir o pão para minha casa. E nós vivemos uma vida demasiadamente preocupada, e nós nos tornamos pessoas extremamente ansiosas, porque não aprendemos ainda a confiar totalmente na providência de Deus, porque não conhecemos um Deus na sua característica de provedor. E muitas vezes nós corremos atrás das provisões, quando na verdade deveríamos correr atrás do provedor. Neste texto, Deus nos leva a olhar para as aves dos céus, o quanto elas são bem cuidadas, o quanto elas são bem tratadas por Deus. Deus chama a minha atenção e a sua atenção e diz: olha, vocês olhem para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não plantam. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: e sou eu quem as alimento. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Sou eu, Deus, que alimento cada pássaro, cada ave. Elas não trabalham, elas não têm preocupação, porque elas vivem na minha dependência. Aí Deus diz assim: olha, vocês olhem para os lírios do campo,
como eles são lindos, como eles se vestem de maneira impecável. E eu digo mais a vocês, nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. E sou eu mesmo quem veste a erva do campo. E Deus nos leva a pensar um pouco acerca de sermos dependentes dEle. E eu quero, diante disso aqui, trazer um testemunho de vida, que eu aprendi isso muito com Deus, ao longo da minha caminhada de fé. Eu aprendi a não sair correndo atrás de coisas, eu passei a correr atrás de Deus. Mas eu vejo que na nossa sociedade as pessoas buscam ter, mas não buscam ser. Buscam coisas, mas não buscam Deus. Tem tempo para buscar todos os valores terrenos, mas não tem tempo para buscar os valores espirituais. E o resultado disso é uma vida extremamente ansiosa. Eu aprendi. E muitas vezes, quando nós ouvimos um testemunho, não damos crédito talvez. Mas o que aconteceu na minha vida foi fruto de descansar em Deus. Foi fruto de confiar em Deus e foi fruto de olhar primeiro para aquele que pode prover todas as coisas. E não aconteceu com outros, aconteceu comigo. E permita-me, dentro desse contexto, te dar o testemunho. Em 2010, eu me encontrava na cidade de São Paulo. E lá eu comecei a trabalhar. Mas o salário era, diga-se de passagem, um tanto que bom para aquela ocasião. Mas uma coisa implicava naquele trabalho, é que não havia tempo para buscar a Deus. Então, eu trabalhava, eu ganhava o dinheiro, mas eu olhava em volta e para as circunstâncias, e não tinha tempo para buscar a Deus. Não porque eu estava priorizando o trabalho, mas porque as circunstâncias daquele momento me impedia, muito embora no meu coração ardia o desejo de estar com o Senhor e na casa do Senhor. Pois bem, vendo que era impossível ir à casa do Senhor, estando naquele emprego, eu dizia: Senhor, não é bom para mim, e eu não quero estar neste lugar sem que eu esteja na tua casa. Estar neste emprego e ser impedido de estar na casa do Senhor, e o Senhor sabe que eu estou falando a verdade. Eu gosto de usar essa expressão com Deus: o Senhor sabe que eu estou falando a verdade. Eu acho que chama a atenção de Deus, porque Ele confere nos nossos corações. E Deus, diante daquela proposta, Ele disse assim para mim: vai embora. Você vai embora de São Paulo e você vai para a Vitória da Conquista. E lá queridos, eu não ouvi uma voz do além. Eu não ouvi uma voz humana, eu ouvi a voz de Deus. O grande problema é que nós temos ouvidos, mas somos surdos espirituais. É que nós temos olhos, mas somos cegos espirituais. É que nós temos pernas, mas somos aleijados espirituais. É que nós temos um corpo, mas somos insensíveis espirituais. Somos leprosos e não conseguimos ouvir a voz de Deus e nem sentir a sua presença, porque nós estamos muito envolvidos com as coisas deste mundo e não temos esta sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas parece tão fácil sair de uma cidade e ir para outra. Mas não era, porque na cidade de Vitória da Conquista eu não conhecia ninguém. Eu não tinha ninguém que
poderia me hospedar em sua casa e eu ficar. Mas eu escolhi ouvir a voz de Deus. Então Deus disse para mim: você vai embora, você vai para a Conquista, deixe toda a sua família em São Paulo e você vai sozinho. Eu virei para minha mãe e disse: minha mãe, eu vou embora. Ela virou para mim e disse: você vai para onde? Eu falei: eu vou para a Conquista. A primeira resposta da minha mãe é: mas você vai ficar com quem? Você não tem ninguém lá. Como é que você vai para lá? Eu falei: Deus me quer lá. Deus me mandou para lá. E é para lá que eu vou. E os irmãos meus disseram à minha mãe: semana que vem ele está aqui. Eu disse: não me espere, porque eu não voltarei aqui mais. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Chegando à Vitória da Conquista no dia 26 de março de 2011, eu cheguei com R$600 na mão e uma mala. Onde morar? Onde chegar numa cidade com apenas R$600 em suas mãos? Sem que você tenha um pleno conhecimento de pessoas ali. Você veio, mas não tinha uma casa. Eu arrumei um trabalho logo de imediato. E naquele instante, eu iria começar a trabalhar no dia 1º de abril de 2011. Então eu aproveitei este tempo do dia 26 de março até o dia 31, salvo engano, não é 30, não sei, para ir em Guaí ver os meus amigos e voltar. Nessa ocasião eu arrumei uma casa aqui, Deus preparou tudo. E na casa havia um corredor e tinha um acesso a outra casa. E havia uma senhora lá de Guaí que eu a conhecia e ela me deu uma maior força. Eu aluguei aquela casa, aquele cômodo, na verdade, 2 meses, que levaram R$400 de imediato e me sobraram 200. Mas Deus gritava no meu coração: eu vou te abençoar. Eu estou contigo. É muito fácil nós acreditar em Deus e acreditar nas promessas quando tudo vai bem ao nosso favor. Mas como vamos crer em Deus quando você se depara com uma casa, ou melhor dizendo, com 2 cômodos, em 2 cômodos, e só existe as 4 paredes para você olhar, e não tem um colchão para dormir. E Deus faz você olhar os 4 cantos, e a voz dele se torna cada vez mais nítida, dizendo: não se preocupe, eu vou te abençoar. Eu vejo isso também com Abraão, Deus dizendo: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Confiar em uma voz de Deus, quando você não enxerga a providência, é necessário que você tenha fé. É necessário que o teu coração esteja firmado nas promessas e nos propósitos de Deus. Mas eu tinha plena certeza e convicção. A mulher a qual me alugou a casa me arrumou um colchão. E não havia tristeza no meu coração, porque eu dormi num colchão emprestado. Porque eu não tinha nada. Havia uma certeza de vitória. Havia uma certeza no meu coração de que Ele estava comigo. E aquilo me bastava. Aquilo era o suficiente para fazer de mim um homem tão feliz. Muito embora eu não tinha nada. Mas eu tinha tudo. Porque temos tudo quando Deus está conosco. E se você tiver tudo, mas Deus não estiver contigo, você não tem nada. E de imediato eu comecei a trabalhar, e naquela ocasião o salário da autoescola que eu comecei a trabalhar era R$800. Um bom salário, com as vantagens, era em torno de 1.200 que você ganhava, hora extra, alguma coisa do tipo.
E ali eu tinha alegria no meu coração, porque eu conseguia ouvir a sua voz e sentir a sua presença. E as suas promessas cravavam no meu coração todos os dias. Eu estou contigo. Querido, não importa a dificuldade que você passa ou a escassez que se instala na sua vida. O importante é que Ele esteja conosco. É por isso que o salmista tão ousadamente disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu está comigo. É isso que a gente precisa assentar no nosso coração, esta confiança plena em Deus. Porque se esta confiança não tiver no nosso coração, nós nunca confiaremos em suas providências. Aí nós vamos deixar Deus sempre para segundo, terceiro, quarto ou quinto plano. E o engraçado é que de repente, no primeiro, segundo mês, a partir do terceiro mês, já se abriu todas as portas dentro da autoescola para mim. Está ali meu colega de trabalho há muitos anos, amigo André, sabe muito bem disso do que eu estou falando. E glória a Deus pela vida dele que está aqui, que acompanhou todo este meu processo na autoescola. E de repente eu me tornei em instrutor tanto prático quanto teórico. E de 1.200 eu ganhava ali em torno de 1.800 a 2.000 reais, passando a ganhar mais do que todos na autoescola. Eu não estou pregando teologia da prosperidade. Mas, muito embora, existe sim as promessas de Deus para aqueles que buscam a Ele sem interesse, mas que buscam a Ele simplesmente para tê-lo em sua vida. É isso que nós devemos fazer. Mas é interessante, queridos, uma coisa que Deus ministrou no meu coração. Às quartas-feiras, eu ganhava a parte da autoescola, a parte. Mas todas as quartas-feiras, eu deixava de estar na autoescola para estar na casa do Senhor. Naquela época, em 2010, eu ganhava 60 reais. Se eu não viesse para a autoescola, para a igreja, e desse aula na autoescola, de 6h30 até 10, seria 60 reais. Ou seja, eu deixava de ganhar por mês 240 reais, simplesmente para estar na casa do Senhor. Não fazia isso, nenhum pesar no meu coração. Hoje esse valor duplicou, ele vale 116 reais e fração, me parece. Mas eu estou aqui. Eu poderia ir lá ganhar os 116, mas melhor é estar na casa do Senhor do que qualquer valor em espécie. Porque sou sustentado por Deus e não pelo meu emprego. Porque a minha confiança está no que Deus é e não naquilo que eu possa adquirir com a força do meu braço. Pois bem, de repente, o Senhor começou a abrir portas para a minha vida. E Deus dizia assim: você está renunciando para estar na minha presença, e eu vou te abençoar. Eu me recordo, queridos, que chegou um rapaz na autoescola, havia aqui em Vitória da Conquista um consórcio chamado Consórcio Morte Súbita. E eu não conhecia muito bem, e o rapaz na autoescola, e o Senhor falou: pode fazer, que eu vou lhe abençoar. Eu faria ali 25 anos de idade, não sei se o André lembra. E eu paguei 103 reais. E Deus me levou a falar com a jovem que estava sentada lá, colega de trabalho nossa, e disse assim: olha, eu estou fazendo, e Deus está me dizendo que esse mês eu ainda ganho. Que sai na primeira pedra, eu serei sorteado. Não deu outra, eu ganhei. André está ali de prova. E eu fui tremendamente abençoado por Deus. Não bastante, passados-se mais uns 2 meses,
o mesmo rapaz fez novamente para mim. E eu estava sentado na Frei Benjamin, e Deus disse para mim, eu e Mara na lanchonete, e Deus falou assim para mim: fale para ela, para que ela seja testemunha de que sábado agora eu lhe abençoo com outra moto. Eu disse para ela: Mara, Deus está falando comigo agora, que sábado agora Ele me abençoa com outra moto, e o número que será sorteado será o 28. Não deu outra, eu ganhei. Eu não estou falando de algo que possivelmente aconteceria. Eu usei alguém para ser testemunha de que Deus estava falando comigo. Digo isso para que nós venhamos compreender acerca da bondade de Deus e que Ele quer cuidar de mim e de você. Mas nós não permitimos isso porque o nosso coração é tomado de ansiedade e queremos correr atrás porque senão vai nos faltar. E aí deixamos de ser cuidados por Deus. E isso eu estou resumindo. Porque uma certa feita ainda, passado-se pouco tempo, eu ainda chamei a irmã Marli, eu falei: você pode fazer comigo, você vai ganhar, eu divido o prêmio com a senhora. Está aqui de prova. Ela estava em, acho, Porto Seguro, me parece, ou foi Ilhéus. Eu liguei e falei assim: olha, a gente ganhou conforme eu falei. Queridos, eu estou dizendo isso não é para que nós venhamos buscar Deus por conta das bênçãos. Não é isso. Eu estou te falando isso para que eu e você venhamos ser filhos dependentes de Deus. Porque qual pai que deixa o seu filho passar necessidade? Você, na condição de mãe e pai, faz tudo pelo seu filho. Quando seu filho se torna ou ainda é dependente de você. Mas a partir do momento que ele se desliga de você e passa a ser independente, ele passa a sofrer o processo de ansiedade buscando ter. Coisas que outrora não afligiam o coração dele enquanto estava na casa do pai. O que você faz longe da casa do pai? O que você está fazendo longe da casa do pai? Você sabe qual é o grande problema da nossa vida? É que nós deixamos a casa do pai para vivermos uma vida independente. E a partir de então, a ansiedade toma conta do nosso coração. E aí nós vamos sofrendo dia após dia, e todo o nosso trabalho parece que não vale de nada. Vai lá para o povo de Israel. Deus diz assim: olha, vocês pensam em vocês mesmos, e vocês esquecem da casa do Senhor, de maneira que tudo que vocês fazem é como se colocasse num saquetel furado. Queridos, nós precisamos priorizar Deus, aprender a priorizar o Senhor nas nossas vidas. Eu e você precisamos aprender a sermos homens e mulheres dependentes de Deus. Ele cuidará de nós, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Porque o apóstolo Paulo, salvo engano, vai dizer: e Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Ele supriu a minha necessidade, e Ele suprirá a tua necessidade, mas você precisa confiar. Você precisa lançar mão de toda essa vaidade, essa ansiedade no teu coração, para que Deus cuide de você. Se lance. No livro de Salmos 37, no versículo 4, vai dizer assim: deleita-te, descansa no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Nós vivemos cansados de tanto trabalhar, e estamos perdendo esse descanso tão maravilhoso que é de estar na presença dEle. Enquanto nós descansamos nele, Ele provê todas as coisas para nós. Eu quero te dizer uma coisa:
Se você confiar em Deus, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Engraçado que eu pensava assim, que a gente olha muitas coisas com o olhar da impossibilidade. Eu pensava assim, meu Deus, Vitória da Conquista, uma casa custa no mínimo aí 200 mil reais. É impossível ter uma casa dentro dessa cidade. Eu pensava comigo, quem não pensa? Você acha que é fácil uma pessoa ter uma casa hoje? Eu não penso isso. Pois bem, uma das coisas que mais marcou a minha vida acerca da provisão de Deus foi a minha casa. Porque eu não tinha nenhuma condição de ter uma casa. Nenhuma. Se você pegasse a minha vida e examinasse tudo, matematicamente, possibilidade 0,0000000 de ter uma casa. Como muitas pessoas hoje têm essas mesmas possibilidades. E eu me recordo, querido, que Deus, a única coisa que eu tinha era um carro, um Palio 2011 e R$ 1.800, irmãos. Em um certo culto Deus falou assim comigo: eu vou te dar a sua casa. Queridos, eu e você precisamos ouvir mais a voz de Deus. Nós precisamos ser sensíveis a esta voz. Deus não é mudo não, e nem é surdo. Ele te ouve, Ele fala contigo. Mas talvez você diga assim, falando comigo? Sim, Deus está falando contigo. Talvez você está surdo espiritualmente, mas eu quero te dizer que em todo tempo Ele fala conosco. O que acontece é que somos insensíveis à sua voz, insensíveis à sua presença, e nós perdemos muito com isso. Nós estamos dando com a cara na parede muitas vezes, porque preferimos virar as costas para Deus e confiar na força do nosso braço e achar que sabemos muito mais do que Deus. Mas eu quero te dizer que, embora as probabilidades sejam 0, Deus falou, Ele garante. E eu me recordo que Deus me fez passar na rua onde hoje eu moro. Eu gostei muito daquele lugar. E eu disse ao Senhor: Pai, eu quero esta. Eu sei que é um terreno, uma casa velha que tem que derrubar, mas é esta que eu quero. Eu gostei deste lugar. Aqui é perto do centro. Aqui é uma avenida. E para o que eu mexo, para o que eu trabalho, é ideal. Eu posso construir aqui. Deus falou: tudo bem. Eu perguntei quanto que era aquele terreno, que na verdade casa não era, era uma casa velha, dava para morar, mas todo mundo entendia que era um terreno ali. Mas eu queria aquilo. E Deus falou: eu vou te dar. É interessante que eu orava a Deus 3 vezes ao dia, e de madrugada eu dizia assim para Deus: Senhor, eu estou te pedindo, porque eu não tenho nenhuma condição. E o Senhor disse, queridos, aprenda uma coisa, aprenda a orar com entendimento. Ore com entendimento. Tem muita gente que ora com palavras ao vento. Você precisa orar e entender o que você está falando com Deus. Você precisa ser coerente com Deus. Eu dizia: Senhor, eu estou pedindo ao Senhor porque eu não tenho condição nenhuma e porque eu preciso do Senhor. Eu sou dependente de Ti. Eu dizia isso com muita clareza. E eu dizia mais, eu disse: se o Senhor não me dá, não tem problema, porque eu não estou te buscando para ter isso. Mas se o Senhor quiser me dar, eu vou ficar muito feliz. Queridos,
Eu me recordo, com plena precisão, que eu estava na farmácia Pague Menos. Eu paguei o primeiro mês de aluguel, ia pagar o segundo mês, e eu dentro da farmácia Pague Menos, eu estava conversando com uma amiga minha lá de Iguaí, chamada Cidiélia, alguns aqui conhecem, e Deus dentro da farmácia falou fortemente ao meu coração, uma voz tão nítida, e disse assim: fale para ela, que eu lhe darei a casa que você quer, e que do terceiro mês de aluguel você não passa. Eu disse sem titubear para ela, confiando. Porque imagine você, cá para nós. Eu digo assim para você: olha, Deus está me dizendo que do terceiro mês de aluguel eu não passo. Deus estabeleceu um prazo. É como se eu dissesse assim, a partir de sábado. Então tem que acontecer até sábado ali. Porque se passar disso, não foi Deus que ministrou. Então Deus ministrou claramente e disse assim: fale para ela que eu estou lhe dizendo dentro dessa farmácia, que do terceiro mês de aluguel você não passa. E fale quanto você tem e quanto é a casa. Eu disse: eu tenho um carro, Cidiélia, e eu tenho R$1.800 na mão. E Deus está me dizendo que do terceiro mês de aluguel não passo e que eu vou comprar a casa à vista. Ela mesma, falou que é para você ser testemunha. Queridos, não deu outra. Tiveram pessoas que me ligaram, 10 horas da manhã, eu estava na Otávio Santos, entrando na Otávio Santos. O cara me ligou e disse assim: eu depositei 10 mil na sua conta. Não se preocupe, resolva seu problema. Uma outra pessoa que tem um grande carinho e admiração por ela, disse: eu não posso fazer muita coisa, mas eu quero te dar R$5.000, e você me paga de R$100, de 200, de 300, de nada. Eu te pergunto, quem vai tirar R$5.000 do bolso, lhe dar e dizer assim: me pague de R$100, de 50, de 100? Quem está fazendo isso, na verdade, é o ser humano ou Deus? Mas a gente precisa confiar em Deus e tirar a confiança de nós mesmos. E todas as vezes que aparecer ocasiões aonde tenhamos que escolher entre Deus e alguma coisa, Deus sempre seja a nossa escolha. Eu poderia, como eu volto a repetir, hoje ir trabalhar e ganhar R$116 simplesmente em 2 ou 3 horas de relógio. Mas ganho eu muito mais estando na presença de Deus. Ganha você muito mais estando na presença de Deus. Enfim, Deus cumpriu aquilo que disse: eu te darei, do terceiro mês de aluguel você não passa. E eu não passei. Tudo isso para compreendermos acerca de dependência de Deus, a confiarmos em Deus. Só que a gente confia quando tudo é favorável, quando tudo é bonança, quando a gente vê sinais visíveis, palpáveis, que vai dar certo. Quando tudo diz que não, nós preferimos acreditar em tudo que está dizendo não, mas Deus está dizendo sim, eu estou dizendo sim. Nós estamos dizendo, mas as circunstâncias e as adversidades estão dizendo não. No dia que eu e você, ou melhor dizendo, no dia que você aprender a viver uma vida totalmente dependente dEle, nunca te faltará nada. O salmista diz: nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. O povo de Israel chegou para Moisés e diz: Moisés, trouxeste-nos aqui para morrer de fome? Porque lá no Egito nós éramos escravos, mas nós comíamos à vontade,
nós bebíamos à vontade, e aqui nós estamos na dependência deste Deus, na tua conversa, nós entramos na tua conversa, nessa conversa bonita sua, e agora nós estamos com fome, e os nossos filhos estão com fome. O povo começa a murmurar, e nós somos assim. Existem muitas pessoas, queridos, que largam a fé, porque lá no mundo eles tinham muita coisa, e eles não suportaram a provação da sua fé. Aí ele diz, não, mas quando eu estava lá fora, eu tinha tudo, eu comia do bom e do melhor, mas agora que eu estou na presença de Deus, cadê? Aí quer voltar para a escravidão do mundo, para viver na escravidão, e prefere viver lá do que ser dependente de Deus, só porque uma prova o apertou. Aí Deus chega para Moisés e diz, Moisés, fala com o povo, eu tenho ouvido a murmuração do povo de Israel, fala com eles, Moisés, que amanhã haverá codornizes para ele, haverá alimento para eles, mas fala uma coisa, Moisés, para eles, colha apenas o que é o suficiente para eles comerem, não deixe nada para o outro dia, não guarde nada para o outro dia. O que Deus está dizendo? Deixa que eu vou suprir, confie em mim. Sabe o que o povo fez? O povo, quando acordou de manhã, que viu aquele alimento, aquela abastança, que Deus é farturento. Deus, ele lhe dá com fartura e com poder. O povo pega, colhe e guarda. Mas Deus falou o quê? Não guarde para o outro dia. No outro dia, Deus iria prover de novo. Mas o povo não confiou. O povo foi, não, mas eu tenho que guardar, vai que falta. E muitas vezes nós somos assim, vai que falta. Vai que falta. Então, no outro dia, Moisés percebeu que aquela comida que eles guardaram, pegaram o bicho. Sabe por quê? Porque a ansiedade tomou conta, e o medo vai faltar, eu tenho que correr atrás. E Deus está dizendo, confie em mim. Se hoje houve codornizes, amanhã haverá. Mas nós estamos aflitos, nós vivemos uma vida aflita, correndo atrás do vento, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer hora extra, nós temos que fazer isso, porque senão vai faltar. E aí perdemos tantas bênçãos de Deus por conta disso. Quantas vezes as pessoas se matam fazendo hora extra? Eu preciso ter. Queridos, trabalhar é legítimo. Eu não estou aqui dizendo que você deve largar seu emprego e viver na dependência de Deus, não. Não estou fazendo apologia à preguiça, não. Eu quero te dizer uma coisa, aprenda a ser dependente de Deus, aprenda a confiar em Deus, lance mão de toda a ansiedade que existe no teu coração, e passe a buscar em primeiro lugar na sua vida a Deus, a ter uma vida primária a Deus. Não deixe Deus por nada nesta vida, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. O deserto, muitas vezes, da nossa vida é para nos ensinar a confiar em Deus e a sermos dependentes dEle. Nunca aprenderemos a ser dependentes de Deus com bonança. Sempre haverá um deserto para nos ensinar o que significa dependência. Olhe para o povo no deserto, onde eles encontrariam alimento, onde eles encontrariam água. Ainda que houvesse o homem ali mais inteligente do mundo, ele não poderia conseguir água no deserto, eles não poderiam conseguir alimento no deserto. Mas Deus diz assim, fere a rocha, e a rocha brotará água, sob o meu poder. O que Deus estava revelando àquele povo? Que Ele era um Deus, e é um Deus provedor. Deus, Ele se revela para mim, para você, na característica de provedor, para dizer, confie em mim. Mas nós não confiamos, porque nós somos da geração aqui e agora. Queremos para ontem, nem para hoje não, nós queremos para ontem. Nós somos da geração delivery, liguei, quero agora. E com Deus não é assim. Ou você aprende na metodologia dele, ou você padece.
Essa é a realidade. No livro de Mateus 6:11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. E amanhã? Vai nos dar amanhã. Novamente você vai chegar diante de Deus amanhã e dizer: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Esse versículo da oração do Pai Nosso, ele é um versículo chave de dependência de Deus. Quem é que provê alimento para nós? Deus. Confie nele. Confie nele. Eu me lembro que em uma certa feita eu disse para minha esposa assim, eu estava no sofá e era o mês de outubro, e eu devia a um rapaz 10 mil reais, muito gente boa rapaz, mas ele disse assim: Cris, eu preciso do dinheiro para janeiro. E eu em outubro descansando, eu disse assim para ela: olha, fulano disse que precisa dos 10 mil em janeiro, hoje é outubro, novembro, dezembro, janeiro. Você vai conseguir 10 mil em 2 meses? Como? Porque eu naquela ocasião ganhava em torno dos 2.500. Mas aí você tem custo dentro de casa. Então como é que você vai conseguir 10 mil? Aí eu disse assim para ela: mas fique de olho, que você vai ver Deus prover. Eu não estou nem um pingo preocupado. Foi nada não. Fui lá em Iguaí, daqui a pouco eu estou na rua, telefone toca. Uma amiga minha: ó, você passa aqui, deixa o número de sua conta que eu vou transferir um dinheiro de sua conta. Eu falei: quanto que é? 9.980. Eu falei: oxe, eu passo agora. Mas eu havia dito que eu não estava preocupado, porque quem toma conta da nossa vida, ele se vira. Não é assim? Diga assim com ele: se vira. Ele é poderoso, ele faz aquilo que eu não posso fazer. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Eu podia arrumar? Ele falou: fique tranquilo, confiou em mim, está garantido. Querido, se você confiar no homem, você pode ser decepcionado. Mas se você confiar em Deus, você jamais será decepcionado. Pronto, deu tudo certo. Mais rápido do que eu imaginei. Sabe o que é isso? Viver na dependência dEle. Viver na dependência dEle. E aí a gente volta. Olhe para as aves do céu. Olhe para os pássaros. Olhe para os pássaros. Vê se algum deles está assim, ó. Vixe, o que eu vou comer amanhã? Você não vai ver. Sabe por quê? Porque eles sabem em quem confia. Eles sabem que Deus provê o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olhe para os lírios do campo, como estão lindos, perfeitos, viçosos, bem vestidos. E nós estamos aí: o que eu vou vestir? Tem gente que não vem nem para a igreja porque não tem roupa, com um guarda-roupa lotado de roupa. Não, mas eu preciso de uma roupa nova, preciso daquilo, queridos. Somos pessoas sem sabedorias quando confiamos em nós mesmos. Perdemos em não confiar em Deus. Atribulamos o nosso coração com as filosofias humanas, mas não descansamos na palavra de Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Salmo 37, verso 3. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, é promessa de Deus. Versículo 6, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Por que você está aí correndo atrás do vento, se existe uma casa tão confortável, casa do Pai te esperando? Não deixe a casa do Pai não.
Ele é poderoso para suprir as tuas necessidades. E no livro de Jeremias, versículo 29, verso 11, o Senhor diz assim para mim e para você, para nós: porque eu bem sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos e planos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu te pergunto diante disso, como você quer viver a sua vida? Confiando em Deus ou nessa tribulação do dia a dia aí? Porque se você decidir viver nesse corre-corre de trabalho, eu quero te dizer uma coisa: você vai perder a sua vida. Porque quem trabalha demais não vive. Quem trabalha demais não vive. Quem trabalha demais não vive. Bom não é trabalhar demais. Bom é estar na presença dele. É por isso que o salmista diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. Descanse e confie no Senhor. Ah, Cristiano, mas eu não tenho 200 mil. Ele que é o dono do ouro e da prata. Eu não tinha nada. Eu não tinha, agora estou dentro da minha casa. E novinha, fizemos um culto de ação de graça, está lá, quando você quiser, e você pode ir tomar um café comigo lá, tá bom? Estão todos convidados a ir tomar um café comigo lá, está bonitinha lá, né? Em condição nenhuma. O que eu dei para Deus? A minha vida, só. O que Ele quer de você é a sua vida, é a sua confiança, porque Deus não decepciona aqueles que confiam nele. Só isso. Descansa o teu coração. Vá dormir esta noite descansando nele. Porque tem muita gente aqui, deixa-me te dizer um negócio, com uma voz profética e reveladora do Espírito Santo. Alguns de vocês aqui dormem, mas não descansam. Acordam cansados. Assim diz o Senhor. Existem muitos de vocês que aqui estão me ouvindo, que dormem e acordam cansados. Você já acorda cansado porque tem que trabalhar. E eu poderia ir até você. Existem muitas pessoas que dormem, mas não descansam. Porque você ainda não aprendeu a viver nesta dependência do Senhor. Confie nele. Descanse o teu coração. Seja sensível à sua voz. Busque em primeiro lugar a presença dele. Não deixe nada te impedir de estar nesta casa adorando a Deus. É dia de culto? Aleluia! Glória a Deus. Toda quarta eu fecho o meu comércio mais cedo. Eu não quero saber de nada, eu quero Ele. É isso que nós devemos fazer. Acordou pela manhã, vixe, eu tenho que trabalhar. Não, eu não tenho que trabalhar. Primeiro, eu tenho que ter meu período com Ele. Eu não conto as vezes que eu abri o meu escritório 10 horas da manhã porque eu acordei tarde. Porque eu acordei tarde, eu vou deixar de orar, deixar de ter o meu momento com Ele para ir trabalhar? Não, primeiro Ele, depois o trabalho. Ah, mas você pode fazer porque você tem um escritório, você trabalha para você mesmo. Acorde mais cedo, esteja na presença dEle e diz: Senhor, eu acordei e agora eu quero meu momento contigo. É isso que é buscar Deus em primeiro lugar. É meio-dia chegar em casa e dizer: Senhor, antes do almoço eu quero ter um momento com o Senhor. Obrigado. Adore a Deus. Às vezes nós entramos pelo caminho da religiosidade medíocre e nos tornamos meros religiosos e somos mais vazios do que Deus, do que qualquer outra pessoa. E nós passamos dias e anos e meses sem a presença de Deus perto de nós. Sabe por quê? Porque estamos vivendo uma mera religião. E Deus não é uma realidade em nossa vida. Acostumamos a vir para a igreja, mas sermos vazios da sua presença. E à noite, ter um momento com Deus novamente. É isso que dá sentido à nossa vida. É confiar no braço do Senhor.
porque operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, que você possa